Foi isso. E aí o que aconteceu então agora com a saída dos americanos? Vamos lá. O que os Estados Unidos estavam tentando fazer lá? Construir um país. Construir uma nação. De modo dos modelos artificial. Que a gente, isso. E dos modelos que a gente conhece. O Brasil está num processo de construção de nação? Tá. A Suécia tá? Tá. Em certa medida. Estados Unidos? Tá. Tá. O Haiti? Tá. Tá. Qual o ponto? Todos os países estão. Imagina vir alguém de fora e falar, não, eu vou fazer por vocês. Isso é impossível. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas não era a construção da nação. Era a construção do Estado. Os Estados Unidos ocupou a Alemanha e o Japão e reconstruiu os dois lugares. Mas deu certo. Mas por quê? A identidade, a cultura já existiam, já eram unidos, fortes, já tinha uma história. Pô, entraram em guerras, quase dominaram, destruíram o mundo. É diferente do Afeganistão, que é um território fragmentado. Não existe uma unidade nacional. Existem grupos tribais. A fidelidade, a lealdade sua não é a nação. Num grau muito pior que o do brasileiro. Muito pior. A lealdade é com simplesmente a sua tribo. Exatamente. Então esse projeto ele é furado de cara. Ele é furado, ele é impossível de ser feito. Por que eles insistiram? Porque eles não conseguiram acreditar em outra... Não tinha outro caminho ali. Falaram, vamos tentar. Não pode lotear também. Lotear não dá. Todo mundo me pergunta isso. Por quê, Vilela? Divórcio... Divórcio. Não, quem fica com o quê também? Como que vai problema. fazer? Nunca é amistoso. Já foi tentado isso. É guerra. Vai ser guerra. E você abre uma porta de um precedente. Por exemplo, na África, se a gente deixar todos os países da África se tornarem independentes, nós estamos falando de mais de 3.500 países só na África. Só pra você ter uma ideia, são 193 países na ONU. Mais de 3.500 só na África. Se você deixar todo mundo que falar que quer ser sozinho, vai ser o terror. O mundo vai entrar em guerra perpétua. Na verdade, é o processo inverso que a gente vem fazendo. A gente tava todo mundo dividido, a gente foi guerreando, se unificando. Essa é a história da Europa. Celtas, visigodos, bárbaros, não existem mais. Mas você vê na Espanha, por exemplo... Ainda tem os movimentos separatistas. No Reino Unido também, os escoceses querem se separar. Então, e aí, como você resolve isso? Não resolve a identidade. Tem vários povos que até hoje não têm seu estado. Os curdos, eles não conseguiram. E vários outros. Então, essa discussão, ela não é fácil. Se você abre essa porta... Eu também. E você não quer fazer isso. Então, os americanos não pensaram em fragmentar. E não tinha uma divisão clara. Por exemplo, no Iraque talvez fosse mais fácil essa fragmentação. Porque você tem os curdos, você tem os xiitas e os sunitas no Iraque. São 3 grandes grupos. No Afeganistão é muito menor as divisões. E são territórios separados, assim, isolados. É uma coisa mais complicada do que o Iraque. E o que aconteceu agora que o Talibã está fazendo? O que você acha? Vai daí para onde? Então, acho que o Talibã vai segurar a onda por um tempo. Segurar a onda que você fala assim, não é fazer nada drástico. Drástico, ele não vai ser tão agressivo, ele vai mais suave, para não provocar uma reação da comunidade internacional. Vamos voltar, não saímos totalmente ainda. Então ele vai ficar tentando parecer mais tranquilo até todo mundo ir embora de vez. Agora tem uma coisa. O Talibã governou, e eu estava explicando isso na parte histórica, acho que não sei se eu concluí ou se a gente se perdeu. De 96 a 2001. Lembra, na guerra, teve a Guerra Civil, o Talibã dominou. Por que os americanos... Com a saída dos ingleses. Não, os ingleses saíram no século XIX, depois vieram os soviéticos. Eles ganharam a guerra. Quando os soviéticos saíram, teve uma guerra civil. Aí o Talibã assume o poder em 96. De 96 a 2001, o Talibã fica no poder. E aí o que acontece? Os Estados Unidos não foi invadir o Afeganistão. Por que os Estados Unidos foi? Porque a Al-Qaeda é uma organização terrorista do Bin Laden, fundada pelo Bin Laden, o al-Zawahiri, que hoje é o número 1,
que atacaram os Estados Unidos. Se o Talibã ficar lá só fazendo as loucuras dele, ninguém vai lá. Mesmo que seja loucuras. Por quê? Contra mulheres, contra crianças, mesmo assim... Existem 1 milhão de lugares fazendo loucuras e as pessoas nem sabem. República do Congo, Somália, a lista é, assim, tipo, é gigante. E as pessoas não estão mobilizadas para demandar que se faça alguma coisa e não tem gente disposta a ir lá. Porque, tá bom, é muito fácil de virar, não, alguém tem que fazer uma coisa. Aí eu pergunto assim, falo, tá bom, Vilela, acabou podcast, sai daqui, vai se voluntariar para ajudar a construir a Somália. Desculpa, meu. Eu não, né? Arranja outra pessoa. Não dá, essa não é a minha saga, não é a minha missão. E aí quem é que vai querer fazer isso? É a ONU. Quem é a ONU? São os países. A ONU não tem exército. Não tem exército da ONU. Não tem dinheiro da ONU. A ONU não tem de onde vir dinheiro. De onde que ela vive? De uma mensalidade, uma anualidade que os países pagam, de acordo com o tamanho da sua economia. Ela não tem fonte de renda. Ela não tem força. Ela não tem leis. Porque não tem Constituição do mundo. Ela não tem os meios. E nós não queremos que exista uma coisa assim. Por quê? A maioria dos países do mundo não são democráticos. Se a gente tiver um governo do mundo de maioria de países, o governo do mundo não vai ser democrático. Porque os países não são democráticos. A maioria dos países não são.